Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à minha live. Meu nome é Roberta Barbosa, eu sou representante e efetivamente fiz o programa Relacionamento Abusivo Nunca Mais, exclusivo para as mulheres. Meu atendimento é específico para as mulheres. Eu sou consteladora familiar, trabalho com genograma, sou coach, terapeuta e psicanalista. E vamos enviar os convites para as pessoas virem assistir a nossa live hoje. Seja bem-vinda, Nara. Vamos mandar convite para o pessoal vir. Hoje o tema da gente que a gente vai falar são sobre relacionamentos tóxicos. Quais seriam os sinais de você identificar? Oi, Gonçalves Leite, seja bem-vinda. Vamos enviar convite para o pessoal. Gente, antes de a gente começar, eu estou esperando a minha convidada, a Joana, que ela vai participar dessa live comigo. Antes de eu falar para vocês sobre... Oi, Adriana, seja bem-vinda. Antes de eu falar um pouquinho para vocês sobre os relacionamentos, vamos primeiro explicar. Oi, Jaque, seja bem-vinda. Qual a diferença de abusivo e qual a diferença de tóxico? O que é que difere um ao outro? Oi, Jeane, seja bem-vinda. Oi, Joana entrou. Vamos logo convidar a Joana para fazer parte com a gente aqui. Os relacionamentos tóxicos para os abusivos é porque os tóxicos eles deixam sintomas na alma. Oi, amiga, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite, que prazer ter você aqui comigo. Gente, a Joana é uma amiga que a gente se conheceu no curso de constelação que a gente fez. E eu trouxe a Joana hoje, eu vou deixar ela se apresentar para vocês, para a gente começar a papear por aqui um pouquinho. Seja bem-vinda. Oi, Roberta. Olha, muito prazer. Estou feliz de estar aqui com você novamente. Acho que o seu trabalho é muito bonito. Você entrega um conteúdo de qualidade. Eu estou aqui para contribuir e me Bom, sinto feliz de poder estar aqui. Estou vendo que já tem gente aí do meu perfil entrando também. Obrigada, gente, pela presença. E hoje a gente que vai falar legal. aqui de relações tóxicas, né? E É. isso é muito importante a gente olhar para isso. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Joana Moraes, sou amiga da Roberta, colega de curso. A gente vive estudando, gente, a gente se encontra em vários cursos. E É verdade. isso é muito importante, né? Porque na nossa posição aqui de falar para outras mulheres, né? De falar para outras pessoas, a gente tem a responsabilidade de falar coisas importantes, né? E coisas com embasamento. Então, por isso a gente estuda bastante. E para quem não me conhece, eu sou terapeuta especialista em sexualidade, trabalho com um grupo de mulheres, sou coach de relacionamento e consultora de educação sexual e familiar. Trabalho com famílias na educação dos seus filhos, trazendo temas da disciplina positiva, da sexualidade, atendo casais. E tenho uma paixão muito grande por trabalhar com mulheres. E esse tema de relações tóxicas é muito bom que a gente fale, porque as relações tóxicas, elas se dão em todos os lugares, né? Em todos os tipos de relações, por homens e por mulheres. Mas a grande vítima ainda é a mulher, né? A grande vítima da violência ainda é a mulher. Mas a gente vai falar aqui bastante sobre isso, né, Rô? Joana, quando você entrou, eu estava exatamente explicando para eles a diferença do abusivo para o tóxico. Porque o relacionamento, quando ele é abusivo, ele sofre, além de toda a perturbação mental, de toda coisa que as pessoas colocam na cabeça, que se sentem muito tristes em relação àquilo, acham que o mundo acabou, que elas não têm como sair daquela relação ali. O abusivo, ele vai haver agressão física, né? Uma das coisas assim que pouco difere, e na verdade tem tudo a ver, porque um muito condiz com o outro. E às vezes a mulher ela passa e ela não consegue identificar. Então, qual foi o meu motivo primeiro de convidar você para essa live? Por você ser a profissional que você é, por você ter a especialidade que você tem, e assim, vai acrescentar muito para as mulheres que estão ouvindo aqui hoje, o quanto é importante elas saberem identificar, porque às vezes são padrões
que a pessoa vive, que a pessoa não entende muito porque está passando por aquilo. Isso é normal, é errado eu passar por isso, né? Então, assim, vamos começar o nosso bate-papo já puxando esse nicho, que é qual a parte do que é importante do parceiro para a gente conseguir identificar que está vivendo um relacionamento tóxico. O que é que não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro, mas a gente precisa enxergar isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso, a princípio. Vamos, vamos. Eu só quero trazer aqui um detalhezinho. Essa questão do Sim. relacionamento abusivo, ele não é só o abuso físico. O relacionamento abusivo, ele também é, além do... Tem pessoas que vivem uma relação abusiva durante anos sem nunca ter vivido uma agressão física, mas vive uma relação abusiva do ponto de vista emocional, psicológico, financeiro, né? Às vezes sexual, mas não no sentido da violência, mas no sentido do abuso do controle, do ciúme, do poder, que tudo isso não deixa de ser uma relação tóxica, né? Mas não necessariamente que uma relação abusiva, ela é a que existe violência física. Tem relação abusiva com violência física e sem violência física. Isso aí. E tem alguns tipos de violência que são mais perigosas, mais nocivas, né, do ponto de vista emocional, do que propriamente a violência física, né? Porque tem pessoas que vivem uma relação abusiva psicológica durante anos, cada dia um pouquinho, e que ao longo do tempo, essas pessoas ficam destruídas emocionalmente, né? Destruídas sem conseguir enxergar para ela mesma, né? Para suas potências, sem conseguir ver valor nela mesma, né? E nunca houve uma agressão física, mas houve uma agressão psicológica tão grande que a pessoa chega num ponto de autodestruição, né? De se achar assim incapaz de viver uma vida melhor, mais amorosa, mais prazerosa, né? Uma vida feliz, porque viveu durante anos um abuso psicológico, né? Verdade. É muito importante essa questão, porque assim, eu que trabalho o meu nicho, mulheres e relacionamentos abusivos é um nicho que eu faço conjunto. Às vezes a pessoa vem conversar comigo, tá precisando cuidar de outra coisa, e ela não sabe o que ela tá passando porque ela se sente muito culpada. O incrível de um relacionamento abusivo é o poder que o abusador tem de fazer com que a mulher se sinta culpada, com que a culpa é dela. Ai, mas meu marido faz isso comigo porque eu faço isso. Ai, mas meu namorado faz isso porque eu faço isso. Então, assim, essa culpa inconsciente, que a gente sabe que vem lá da infância, e são de padrões com o pai, né, que geralmente as mulheres que passam por relacionamentos assim, não tiveram um bom relacionamento com o pai, ou até tiveram, mas tiveram de uma forma exagerada, que era bom para uma parte e que não era tão boa para a outra. E ficou esse desequilíbrio que energeticamente jogado para o universo, ela atraiu para ela aquele tipo de homem. Sim, sim. Isso é muito comum, né? E a gente recebe mulheres com essas queixas. E olha, é curioso, né, Roberta? Porque assim, tem mulheres. Gente, eu tô tão resfriada hoje. Desculpa que às vezes falta o ar aqui. Sim. Existem algumas situações em que a pessoa ela está tão presa nesse padrão de abuso, né? Que não é só no relacionamento afetivo. De repente, ela vai trabalhar numa empresa que o colega de trabalho, a colega de trabalho, abusa dela de alguma maneira. Por conta do meio, né? Do profissional. Tem sempre alguém que abusa, invade os limites dessa pessoa, né? E ela nem percebe. Quando ela percebe, ela já está numa relação de trabalho abusiva. Tem pessoas que vivem essa situação com a mãe, com o pai, com o irmão, né?
com um filho. Uhum. Quantas mulheres eu vejo, como eu trabalho com mulheres, né, acima de 40, mulheres que já estão no momento da vida assim mais estabilizado financeiramente e que têm os filhos, filhos adultos, né, ou adolescentes. Essas mulheres muitas vezes são reféns do abuso dos filhos. E os filhos abusam delas. Então, é assim, existem várias formas de abuso, né? E se a pessoa Uhum. não olha para esse padrão de repetição e não vai a fundo saber de onde vem, né, essa situação onde ela se permite abusar, né? Uhum. Porque, gente, Sim. não é consciente isso, Não, né? Não não. é consciente, é E uma coisa, inconsciente. amiga, só continuando justamente isso que você está falando aí sobre as mulheres, nessa faixa etária, uma coisa que eu observo muito, que o meu atendimento são de mulheres a partir dos 30 anos, então assim, eu pego muito mulheres assim. E uma coisa que eu vejo muito é os filhos, ou companheiro, ou alguém criticar. Ai, você deveria fazer isso de tal forma, mas aquilo dali não foi pedido pela pessoa, entendeu? Olha, você deveria agir assim com isso, você deveria fazer isso. São críticas que, para quem está dando, de certa forma, é construtiva. Só que aquilo ali vai mais do que na autoestima da mulher. Aquilo ali age de um jeito que aquilo ali, ao invés da mulher realmente entender que ela precisa trabalhar aquilo ali, aquele padrão, que às vezes vem inconsciente, ela não entende que ela está fazendo aquilo ali, o que é que acontece? Aquilo trava ela como mulher, ela se sente um lixo porque ela não consegue suprir as expectativas de um parceiro, de um filho. Por exemplo, vou usar um exemplo bem prático. Muitas, às vezes, não tem esse domínio de mexer em telefone, de ir para vários aplicativos ao mesmo tempo. Aí vai pedir alguma coisa pro filho, o filho, você quer assim, me dê aqui que eu faço. Não tem aquela paciência, olha, você deveria saber que é assim, assim, assim. Então, quer dizer, a pessoa já sente uma incapacidade porque ela já está pedindo uma ajuda que ela precisa desenvolver aquilo ali. Mas muitas vezes a forma que a pessoa fala é uma agressão sem consciência. Lógico que o parceiro não vai fazer, mas ele foi tão cobrado aquele ponto que é aquilo que ele sabe dar, né? E nisso tem um livro muito top que eu queria indicar para as pessoas que estão aqui. Oi, Lu, oi, Ivonete, sejam bem-vindas. A Lu é minha amiga que é psicanalista. E, assim, um livro que eu queria indicar é do Gary Campbell, que são As 5 Linguagens do Amor. Porque eu acho que tudo acontece a partir de como você entende quando o outro pensa. Porque se o outro tem. Eu até vou entrar nesse aí, que é um pouco muito característico de lá, mas eu vou falar para as pessoas entenderem. Se uma pessoa gosta muito de manipular, olha, você deveria fazer isso, isso e isso, é porque a pessoa tem as palavras de afirmações muito fortes. Então, quando vocês lerem esse livro, vocês vão entender que as pessoas, cada um, eles amam a sua maneira. E as relações, elas se tornam tóxicas justamente por conta disso daí, né, Joana? Porque as pessoas... Oi, Alana, seja bem-vinda. Porque as pessoas deixam de ver o lado do outro para ver só a parte que elas se machucam. Se a pessoa está pensando desse jeito, será que não é coerente eu entender o que é que se passa comigo para eu poder ajudar o outro? Não é assim, amiga? Tudo está em nós, né? As relações, a gente pensa muito no outro, mas de fato é tudo sobre nós mesmos, né? Tudo sobre nós mesmos. Então, assim, quando a gente quer olhar para uma relação, olhando para a responsabilidade do outro, a gente já começou errado. Porque, assim, primeiro eu tenho que me entender comigo mesma, tenho que me entender nessa relação, para poder observar se o que o outro está me entregando me interessa, me satisfaz, atende à minha expectativa. Né? Então a gente tem que ter, primeiro, muita clareza, eu gosto muito dessa palavra, clareza, sobre nós mesmas, sobre aquilo que nos faz bem, que nos faz mal, que nos agrada, que não nos agrada, para que a gente consiga se relacionar com o outro. Né? Então, quando a gente olha para uma relação, é claro que a gente tem que olhar para as atitudes do outro, sim, até para a gente perceber os sinais, né, de uma relação que pode se tornar uma relação abusiva, uma relação de controle, uma relação de ciúme, né? Então a gente tem que prestar essa atenção, sim, mas não tentar mudar o outro, né? Não tentar entender por que o outro faz isso.
Meu, isso é problema do outro, ele tem que se resolver. A minha questão é, eu quero ficar com essa pessoa desse jeito que ela é, né? Porque assim, eu não vou poder mudar essa pessoa. Me interessa ficar com ela do jeito que ela é, tentando me controlar. Se ela é controladora e não quer tratar disso, porque quem controla também sofre, né? A pessoa que tenta controlar demais a outra é porque ela tem uma insegurança, ela tem assim talvez uma baixa autoestima, né? E uma insegurança tão grande, e aí ela precisa controlar a outra pessoa para manter essa relação do jeito que ela acredita ser uma relação boa. Só que assim, entre as duas pessoas, cada uma tem uma necessidade diferente. Se uma tem a necessidade de controlar e a outra tem a necessidade da liberdade, que tem o valor da liberdade como um valor alto, jamais isso vai dar certo, né? Então, assim, não adianta eu querer que o outro pare de me controlar, porque esse é o jeitão dele. Então, assim, vale a pena para mim ficar com uma pessoa que quer me controlar? Né? Então, eu penso, Roberta, que assim, a gente tem que olhar muito para a gente mesma, né? Olhar muito com a autorresponsabilidade. E aí, assim, o que será que eu estou fazendo na minha vida, nas minhas atitudes, que estão atraindo pessoas assim para mim? Isso. O que será que eu não aprendi ainda, que eu preciso aprender? O que será que eu não resolvi ainda em mim, que eu preciso resolver, né? Que toda hora tá batendo a minha porta. Então, é assim, eu encontro uma pessoa que é abusiva na minha relação de trabalho. Eu encontro um vizinho que é abusivo, que todo dia põe o carro com a metade da roda na minha vaga. E eu não consigo colocar limite nisso. Eu entro numa relação de amizade que a minha amiga tenta me controlar. Eu tô numa relação com um cara que eu encontrei que tenta me controlar. O que será no meu padrão de comportamento que está atraindo essas pessoas para mim? Né? Olhar com essa autorresponsabilidade. Por quê? Com esse grande maioria, né, amiga? Isso, porque a grande maioria que chega para mim, né, com essa questão, vem com uma questão de vítima, trazendo o comportamento do outro. Ai, mas o outro faz isso comigo. Ai, ele fica me controlando. Ai, ele quer a senha do meu celular. Ai, ele quer isso, ele quer aquilo. Não deixa eu sair de saia curta. O que é, então, né, que eu estou fazendo, que eu estou atraindo esse tipo de pessoa? Quais são os limites que eu não estou conseguindo colocar, que eu permito que essas pessoas cheguem? Então, é assim, gente, é sempre sobre a gente. Não é sobre o outro. Joana, deixa eu só concluir uma coisa que tem a ver com esse raciocínio. Sabe qual é a surpresa das mulheres quando elas geralmente me procuram? Quando elas entendem que o problema não é com outra, é com elas. Elas me procuram, olha, eu estou vivendo um relacionamento abusivo, eu estou passando por isso. Aí vamos lá, vamos pontuar. Isso, a responsabilidade de quem é minha. E assim, qual é a função da gente que é terapeuta? Fazer o outro enxergar nele a sua responsabilidade, a autorresponsabilidade que você falou aí. Porque muitas vezes aquilo ali é muito interessante, essas colocações. A Régia falou e a Adriana falou que show. Então, assim, o que é importante disso tudo? Porque qual é a energia que eu estou vibrando para o universo e energeticamente eu só atraio isso? Inclusive, eu estava até atendendo uma pessoa antes da live começar e ela estava falando para mim que ela não acredita em relacionamentos virtuais. Assim, em você conhecer alguém online e aquilo ali funcionar. Eu perguntei para ela, que tipo de homem você acha que entra em sala de bate-papo? Aí ela começou a relatar pra mim como que era o homem que ela atrai. Eu falei, então você vai atrair pra você exatamente esse tipo de homem que você acredita. Não só no virtual, como fisicamente. Porque se você tem esse conceito sobre os homens, isso aí é um conceito, é uma crença que você carrega, que você acredita nisso daí. Então, o que é que a gente precisa trabalhar com uma cliente assim? Os padrões que fizeram levar ela a enxergar dessa maneira. Porque tudo é aquilo que a gente acredita. É como não existe certo, não existe errado. Tudo é o ângulo que a gente vê. Às vezes nós estamos vendo a mesma coisa por ângulos diferentes. Mais uma vez eu indico o livro do Gary Campbell. E assim, quem também tem interesse de saber sobre isso,
como eu sou analista comportamental e eu trabalho com essa parte, eu tenho teste para você saber quais são, existem 5 linguagens, né? Então, qual a linguagem que eu falo mais? Qual o tipo de parceiro que eu atraio? Por que isso acontece comigo? Tudo isso, existe um teste que eu faço com a minha cliente e que ela fica sabendo e que ela entende. E através disso, Joana, a gente começa a ter um norte e a gente ganha anos de terapia nisso aí. Não é à toa que a psicoterapia ela funciona tão bem, que o processo é tão rápido, assim, e que a gente fazer essas lives aqui, pessoal, é só um ativamento daquilo que a gente já utiliza. Por que que a gente faz essas lives? Por que que a gente faz isso para as pessoas? Além de ser uma forma da gente doar a nossa energia, doar um pouquinho daquilo que a gente adquiriu, né, amiga? Oi, Lenildo, seja bem-vindo. É uma forma da gente mostrar que as pessoas precisam ter um conhecimento e responsabilidade. Eu sou muito obrigada, amiga, muito pertinente esse assunto. Isso aqui é uma amiga minha que trabalhou comigo antes, que é enfermeira, e que, assim, eu adorei trabalhar com ela, porque ela é ótima, muito capacitada. A gente trabalhava junto na direção, e, assim, a gente sempre conversava muito. A gente tinha algumas estridências, porque são várias pessoas, cada uma pensa do lado, né? Amor Sim. próprio é o princípio de tudo. Mas, assim, oi, Deusinho, seja bem-vindo. As 5 linguagens do amor foi o tema da minha última live. O livro é excelente. A Régia também tem um trabalho muito top, eu já fiz live com ela. Mas por que eu tô falando isso? Porque se você não para ouvir o outro, se você escuta aquela vozinha que tem dentro de você, que são os conceitos que você adquiriu por causa de alguma coisa que veio lá da infância, porque isso não vem de agora. Olha só, vou fazer um exemplo bem prático, que eu até fiz para o meu cliente, para minha cliente, antes da live. Vocês estão vendo essa tomada, né? Estão vendo esse negócio? Ele aqui, ele vai conectar, né? Conectou. Pensamentos iguais, eu atraí o meu semelhante. Agora, se eu vou pegar outra coisa aqui para mostrar para vocês. Se eu pegar isso aqui não entra aqui. Por quê? Não é o que está fora, é o que está dentro. O que está dentro é responsável. O que está dentro é responsável. Você quem tem o direito. O outro só tira sua paz se você permitir. Se você não tiver bem, aí você diz assim, certo? Tem pessoas que tiram a minha paz, que eu chego e o meu dia acabou ali. O que será que você vibra quando você vê esse tipo de pessoa? Qual é o sentimento que você tem dentro de você que você já associou àquela cena? Outro exemplo, amiga, deixa eu só ler o que a Jane colocou para mim. Obrigada, meu amor, eu estou muito feliz com a sua evolução e sucesso. Obrigada, meu amor. Ela é da minha cidade, aqui de Fagundes, que eu moro na Paraíba, gente. E assim, o que é que o outro tem o poder de ativar em você? O que é aquilo que internamente, que só você sabe que você sente aquilo ali. Então, assim, Joana, quando eu entendi que quem era abusiva com os meus relacionamentos, quem atraía aquele tipo de homem pra mim, não. Você não tem noção do quanto isso foi o norte pra mim. Porque eu sempre culpava o outro, porque fulano faz isso comigo, fulano é cachorro, fulano é isso. E por que será que eu só atraía homem e cachorro? E por que será que eu, na minha vida, só tinha amizade com pessoas... Não vou nem falar que não presta, porque eu acho que não existe ninguém que não presta. Eu acho que existem atores que a gente coloca na nossa vida para validar aquilo ali. Então, a situação que você está passando hoje, ela é totalmente responsável. Você tem que ter o que a Joana falou, a autorresponsabilidade. Foi você que criou aquilo ali. Você, né, amiga? Sim, sim. E isso vale para tudo, né? Agora, é muito importante que a pessoa tenha a percepção do que é uma relação abusiva, né? Logo no começo, logo quando a coisa está ali no início da relação. Então, você falou, né, dos relacionamentos virtuais. Eu ajudo as mulheres a encontrarem os seus pares no aplicativo, né? Porque assim, a gente precisa de um pouco de técnica, a gente precisa de estratégia, a gente precisa saber o que fala, como fala, né? Não dá para falar tudo igual que todas falam ali. Então, assim, tem estratégias para a gente poder interagir nos aplicativos de relacionamento. E uma questão é essa, né? Primeiro, como é que eu entro num aplicativo,
né? Qual é a minha, a minha sensação? Qual é a minha perspectiva? Qual é a minha expectativa? Qual é a minha energia para entrar num aplicativo de relacionamento? Se a pessoa vai entrar achando que, ai, só tem cara galinha, ai, só tem cara que não quer nada com nada, ai, só tem cara que não tá afim de nada. Se eu entrar nessa vibe, é melhor nem entrar, porque só vai encontrar esse tipo de gente. Outra coisa, né? Que é muito comum. As pessoas entram, principalmente as mulheres, gente, eu falo das mulheres porque os homens têm uma autoestima muito elevada. As mulheres entram num aplicativo de relacionamento movidas pelo desespero, movidas pela carência, movidas por se sentir a última das últimas, né? Então elas Vou entram tentar no agora, aplicativo senão eu não arrumo mais nada. Isso, e a minha última chance, meu Deus, que eu tô precisando. É assim que a mulher vai entrar. E aí entra nesse modo desespero. Entra ali para ser escolhida. Então, encontra o primeiro cara que fala alguma coisa para ela tá tão carente que ela se apaixona. Nas primeiras conversas, essa mulher já se apaixona. E aí o cara já encontrou outra pessoa, já está conversando com outra, não está exclusivamente ali conversando com ela já se sente abandonada. Então, quando a gente fala, né, de relacionamento nos aplicativos, as mulheres, principalmente as mulheres, precisam entender o seguinte, gente. O aplicativo de relacionamento, no primeiro momento, é diversão. Isso aí. O único objetivo tem que ser esse. Vou me divertir, vou conhecer um monte de gente, vou dar risada, vou falar, vou saber o que as pessoas estão pensando, sem essa expectativa de que eu vou falar com 2, com 3 e já vou me apaixonar, já vou sair de lá casada. Para com isso, não é assim que funciona. É muito rápido, né? É muita gente, a oferta é muito grande. Então as coisas são todo dia, é muita coisa. Então, assim, se a mulher vai nesse modo desespero, eu tenho que arrumar alguém, aí ela vai encontrar esse cara que abusa dela no aplicativo. É o cara que deixa ela esperando uma mensagem e não responde. É aquele cara que fala que vai marcar um encontro, mas não marca, que some. É o cara que marca com ela de fazer uma chamada de vídeo à noite e some e não aparece mais. Tudo isso é uma forma de abuso. Por quê? Porque eu me deixei abusar. Eu acreditei demais. Eu coloquei todas as minhas expectativas, todas as minhas fichas, da minha alegria, da minha felicidade na mão do outro. Então, eu entro num lugar em que eu estou deixando que o outro tome conta da minha vida. Eu estou deixando que o outro tome conta das minhas ações, das minhas atitudes. Tem mulher que entra no aplicativo e começa a conversar lá com o carinha e daqui a pouco ela nem sai à noite com a amiga dela para tomar um café. Ela Porque nem já tá entra conversando com o cara. Não, Amiga, ela nem eu fiz entra muito numa... isso. Ela nem entra numa chamada de vídeo com uma amiga para bater papo, porque ela tem que ficar lá esperando para conversar com o cara. Conectar. Nossa, né? Joana, Só você que tá o falando cara de não mim se no conecta. passado. Só que o cara não se conecta, porque ele foi viver a vida interessante dele. A Isso vida aí. dele não é só isso. Só que tem mulher que entrega esse controle, esse comando, na mão do outro e fica lá esperando. Gente, esse cara, ele não é maldade, é que o cara tá vivendo outras coisas. Vendo E quem outra. criou uma expectativa alta foi a pessoa que está esperando, né? Então, assim, entra no aplicativo de relacionamento para se divertir e não deixa as suas outras diversões de lado. Não deixa de conversa conversar com com a sua várias amiga. pessoas, né, amiga? Conversa com várias pessoas, não tem nada de errado. Você tá conhecendo. Não. Gente, olha, eu tive um professor que ele falou assim pra mim, Roberto, olha, namoro, você precisa passar pelo processo do estágio. Aí eu fiquei, estágio? Como assim? Aí ele falou assim, você vai estagiando, estagiando, estagiando. Quando você tem uma empresa,
Você não pega vários estagiários até você conseguir encontrar a pessoa que vai ficar efetivamente para aquele cargo. Então, pronto. Pense assim, tire essa responsabilidade, porque a mulher, às vezes, ela começa a conversar com um cara, ela gosta. Ah, é solteiro, trabalha, não tem filho. Segundo, assim, eu estou usando minhas colocações para a pessoa, né? Aí fala assim, ah, então é esse aí, eu vou conversar com esse aí. Só que deixa de conhecer vários esse dali, que ela podia depois escolher e ver, não, esse aqui tem mais a ver comigo, porque é justamente isso que você falou. A mulher, ela fica fissurada naquilo ali e ela esquece de se abrir às outras oportunidades e a leveza. Então, qual é o sentimento que ela emana quando ela vai procurar aquilo ali? Ela emite um sentimento de escassez, de falta, porque se for o universo, gente, o universo é tão inteligente que o universo vai colocar para você aquilo ali. Se eu emito escassez, falta, então eu vou atrair mais escassez, falta. E o incrível, eu vou atrair, vocês prestem atenção nessas palavras, eu vou atrair para mim. Porque a lei do universo, ela é implacável. Ela não tem, olha, você foge de tudo, né, Joana? Mas do retorno, dessa lei, talzinha lei do retorno, é uma lei muito forte e que você precisa ver qual é a energia que eu vibro. Então, assim, o que é que eu estou vibrando para as pessoas? Qual é o comportamento que eu falo para as pessoas? O que é que eu estou dizendo? Ah, por exemplo, outra coisa que acontece muito. Mulheres que são solteiras, elas falam assim, ah, eu não quero ninguém. Ah, eu não quero ninguém. E, na verdade, no íntimo delas, elas estão ali, roendo, louca por um relacionamento. Então, se você fala, eu não quero ninguém, e dentro você tá roendo, quando você atrair alguém para você, você vai atrair alguém que não lhe quer. Né, amiga? E nessa Sim. questão, só completar essa parte e você continua. Dos relacionamentos, qual é importante? Eu e a Joana, a gente trabalha isso com as nossas clientes e todas têm sucesso. Sabe por quê? Porque, para vocês terem uma ideia, a gente conhece até aplicativos que a gente sabe se a pessoa que está conversando com você, ela é de verdade ou ela é de mentira. Porque só nós que temos esse curso. E a gente fez um curso muito top e a gente desenvolveu essa tecnologia que a gente utiliza para ajudar nossas mulheres. Por quê? Porque a mulher que ela vem para a gente empodera ela, a gente dá amor próprio e depois ela decide se ela quer alguém ou se ela quer ficar sozinha. Como eu te falei, eu tô sozinha por opção hoje. Porque eu acho que no momento, para mim, eu não quero ninguém. Mas eu não estou fechada. Se aparecer alguém, eu vou conhecer, eu vou sair, eu vou me divertir. Agora, cuidado da pandemia, né? A gente só pode online por enquanto. Mas eu vou conhecer, e não vou conhecer só ele, eu vou conhecer outras pessoas até eu achar a minha pessoa certa. E assim, não me dá. Isso não tira o meu mérito. O fato de eu não ter ninguém, o fato de eu não ter namorado, não tira meu mérito de ajudar uma pessoa que tem um relacionamento. Por quê? Porque se eu estou sozinha, é a opção. Se eu estou assim, é porque eu quero. Isso me faz feliz. E eu tenho respostas porque eu trabalho o dia inteiro. Eu estudo o dia inteiro, minha vida prossegue. Então, assim, quando você está muito fissurado naquela área, você quer resolver só aquilo ali, só o relacionamento, só o relacionamento. E que atenção você está dando para as outras áreas da sua vida? O que é que você tem feito? Porque talvez o teu problema, porque tu não tenha um relacionamento hoje, é porque tu trate alguém mal. Tô falando assim um exemplo, lógico, né, amiga? Mas então, assim, o que é que eu tenho feito de errado que a minha vida não está acontecendo? Né, amiga? Agora eu vou deixar você falar. As mulheres precisam ter os próprios projetos, né? Ter a sua própria vida interessante. E não achar que uma vida interessante depende exclusivamente de ter outra pessoa, né? É claro que ter alguém é bom, mas ficar um tempo só também é bom, porque a pessoa vai se conhecendo, vai sabendo o que gosta, o que não gosta, vai se percebendo. Que quando a gente está muito envolvida com alguém, a gente não tem nem muito tempo para olhar para dentro, né? Porque a gente está olhando para a relação, olhando para o outro, querendo resolver, querendo ficar bem. E às vezes a gente olha pouco para a gente mesmo, no sentido de que o que eu estou fazendo da minha vida, né? Será que isso está legal para mim? Será que é isso mesmo que esse era o meu projeto de vida? Porque, gente, nós vivemos um mundo onde tudo é muito passageiro. E tudo muito rápido, tudo muito descartável, né? A gente vê aqui na internet milhões de conteúdos todos os dias.
A gente vê coisas acontecendo todos os dias. Uma notícia que bombou ontem, amanhã já não é mais notícia, já virou outra coisa. Existe um consumismo muito grande de ideias, de coisas, né? Ontem estava conversando isso com meu filho e ele estava falando, mãe, tudo virou coisas, né? E é verdade, gente, tudo na vida de muitas pessoas viraram coisas. Então a gente trata as nossas relações, muitas vezes, como coisas que a gente tem que ter, trocar, conquistar, né? E relacionamento não é isso. Relacionamento é algo mais profundo. É quando a gente entende o nosso eu e o nosso eu junto com a outra pessoa. E quando a gente está numa relação que a gente não consegue enxergar isso, que a gente vai só empurrando de barriga, né, cumprindo um protocolo social, porque agora está na moda um relacionamento sério, todo mundo quer um relacionamento sério e eu quero um relacionamento sério para poder postar nas redes sociais, né, que eu estou de bem lá na vida, e que na verdade isso não existe, de fato, né, as pessoas estão muitas vezes postando uma coisa e vivendo outra. Existe muita coisa que a gente precisa olhar, né? Será que o que é realmente que eu quero? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito nessa vida? Para mim mesma, né? O que eu quero viver na minha vida? Será que eu só posso ser feliz se eu tiver com alguém do meu lado? E vale qualquer coisa para eu ter essa pessoa do meu lado? Então precisa olhar para essa questão do amor próprio, da autoestima, né? Do autoamor, do autoperdão, se olhar com compaixão pelas coisas que já viveu e viver coisas diferentes, para poder enxergar rapidamente quando estiver numa relação que se mostra abusiva desde o início. Né? Voltando para o tema da relação abusiva, né, Rô? Quando a pessoa começa com você, ela controla os horários, a agenda é dela, você cumpre os compromissos dela, você vive programas com os amigos dela, você vai perdendo as suas amizades, você vai deixando de falar com a sua família, você vai deixando de usar a roupa que você gosta, de assistir o filme que você gosta, porque tem pessoas que vão de uma maneira tão ardilosa, né? E tão, às vezes, imperceptível nos pequenos detalhes, envolvendo a outra, de forma que ela não sabe chegar num restaurante e pedir o próprio prato. Porque é a pessoa que vai pedir o prato e ela vai dizer, o mesmo para mim. Ela acaba perdendo a sua própria vontade. Ela acaba perdendo a sua própria opinião. Então ela fala assim, eu gosto muito de roupa vermelha. Mas o cara fala assim, não, vermelho é muito extravagante. Eu acho que você não fica bem de vermelho. De repente um rosinha claro para você, um nude fica mais legal. E aí a pessoa começa a usar o rosinha claro, o nude, e deixa as roupinhas vermelhas dela lá de lado. E não usa, né? E outra coisa, amiga, quando ele começa também a falar do tamanho, do comprimento, né? Das roupas também. E normalmente é assim, né? Olha, eu não quero que falem mal de você, porque eu me preocupo com você. Nossa, eu tenho tanto medo que as pessoas falem mal de você, eu tenho medo que as pessoas abusem de você, eu quero te proteger. O discurso é sempre esse, né? Amiga, nossa, mas você vai falar com a sua amiga de novo, né? Aquela amiga, ela fala mal de você, ela não é legal. Sabe quando que me deu o start disso? Quando eu me dei conta que eu estava vivendo, dessa vez era eu que estava vivendo um relacionamento abusivo? Porque ele falava muito pra mim assim, olha, isso antes de eu procurar autoconhecimento, tudo, bem lá de trás, ele falava assim pra mim, você acha que eu tenho 38 anos, você acha que você com 30 anos alguém vai te querer? Se você não ficar comigo, você não vai arrumar ninguém que queira não, viu? Olha, compromisso sério hoje em dia tá muito difícil. E muitas vezes eu ficava comigo mesma, porque assim, ele me tratava bem, entre aspas,
Mas se ele me ligasse e eu não atendesse o celular, se por acaso eu deixasse o celular, era um escândalo. O que era que eu estava fazendo, com quem era que eu estava, aonde que eu estava. E aí ele vinha com essas interrogações. Ah, a gente precisa casar, a gente precisa morar. E eu ficava pensando, meu Deus, será que realmente eu não preciso disso? Uma pessoa que me quer, que me assuma. Sabe como é? Parece que a autoestima da mulher ela vai lá para baixo e você só vê aquela pessoa. O manipulador, gente, o abusador, ele tem um poder tão grande que ele consegue mexer com você aqui dentro de você se questionar e pensar que realmente você está errada. Então é por isso que é importante. Eu falo que terapia hoje para mim é ouro. É importante você procurar um terapeuta, é importante você ter alguém que tenha mais entendimento que você possa conversar sobre isso, você, que é mulher principalmente, porque é como a Joana falou desde o início, bem colocou aí. Homens vivem também, mas a mulher, ela vive muito mais, não é isso, amiga? Sim, tem muita mulher que assume esse papel de abusadora, de controladora. Muitas, muitas. Por ciúme, por insegurança, né? Existem muitas mulheres que vão olhar o celular do parceiro, que querem saber quem que estava olhando na internet. Ah, mas você deu like para fulana. Ai, mas fulana passa o dia vendo quem que o cara olhou na internet, né? Tem mulher, gente, que faz isso. Isso é um nível de insegurança tão grande, né, que essa mulher sofre e acaba atormentando a cabeça do cara por conta dessa situação do medo, da insegurança, né, do desejo de controlar outra pessoa, do medo de ficar sozinha, porque a sua autoestima está lá embaixo. Agora, existem os homens que fazem isso, né? Os homens fazem coisas e desse tipo, de outros tipos também, eles têm ações de controle sobre a mulher, principalmente controle financeiro, quando é o homem que detém o poder financeiro da casa, né? Existem mulheres também que fazem esse controle, viu, gente, por conta do financeiro, esse abuso financeiro. Tem mulher que quando o homem passa por uma situação de desemprego, elas acabam com a moral dele, né? Olha, você não arruma emprego logo, se o cara estiver assistindo uma televisão à tarde, ela vai falar, vai procurar emprego, vai mandar currículo, vai fazendo. Então, assim, tem mulher que também assume esse papel de abusiva. Mas é claro que quando a gente fala da violência, do abuso físico, da violência, ainda, infelizmente, a mulher é o principal alvo da violência masculina por conta de uma cultura do patriarcado, do machismo, onde o homem acredita que ele tem a posse sobre a mulher, né? Então, existe aí uma cultura onde o homem acredita que ele pode ser dono dessa mulher. E como dono, ele pode fazer o que ele quiser com ela. A gente tem que trabalhar muito para desconstruir tudo isso, né? A gente precisa olhar para essa mulher com muito carinho, com muita compaixão e também com muito pulso firme, né? Para mostrar para ela que ela pode ser diferente, que ela tem competência para ser autônoma, diferente, né? Ser uma mulher empoderada. A gente faz isso no nosso trabalho, né? Que é empoderar essa mulher para que ela olhe para o seu valor, olhe para a sua potência e que ela pode, sim, ser feliz com a pessoa, sem a pessoa ou apesar da pessoa, né? Porque tem mulheres que acham que se terminar a relação com esse cara, nunca mais vão ter outro. Vão ficar, né, jogadas às traças. Não, gente, o mundo tem milhões de pessoas disponíveis. Milhões. O que você vai atrair é aquilo com que você se conecta. Só que, olha, antes de você tentar se conectar com alguém, se você saiu de uma relação, conecte-se primeiro com você, né? Passe um tempo sozinha, vá viver as suas aventuras, os seus prazeres, vá conhecer seu corpo, vai aprender a tocar o seu corpo, vai aprender a sentir prazer com você mesma. Porque, olha, tá assim de mulher que vive com um cara porque o sexo dele é bom.
Isso aí. sabe? Eu que trabalho com essa Sendo que elas área da são. sexualidade. Amiga, era isso que eu ia falar com você. Justamente eu ia chegar nesse ponto. A parte sexual ela é importante, mas ela não é tudo. Eu queria dar boas-vindas ao meu professor de psicanálise, Michel, que entrou aqui. Seja bem-vinda, Aparecida. E essa parte sexual, elas deixam a mulher tão envolvida que a mulher se torna um objeto na mão dos homens, né, amiga? E sexo é bom, é muito importante, faz parte de qualquer relacionamento. Mas para que você tenha isso, você precisa ter um equilíbrio. Você não é só um corpinho a ser usado por alguém, a realizar as fantasias de alguém e você se frustrar com o seu eu. Você precisa estar bem para você atrair aquele tipo de cara que você merece. Você precisa ser. Então, sabe qual é a pergunta que eu sempre faço para as pessoas, para as mulheres, quando chegam para mim, para consulta? Eu falo assim: que idade você tem? Aí elas me respondem, eu falo assim, uma mulher de sucesso para você nessa idade, o que é que ela tem? Levo logo a ela a refletir. Você se considera uma mulher assim? Então o que a gente precisa trabalhar? Você. Vamos esquecer um pouquinho o que o outro fez, o que aconteceu até agora, e vamos trabalhar você. Porque quando a gente muda, Joana, as coisas mudam. A gente atrai a energia boa, a gente muda. E é muito importante a gente cometer os erros, porque os erros são escadas para que a gente suba e vá construindo cada degrau, né? Mas essa parte que você ia falar sexual, amiga, eu vou deixar você continuar, porque é uma parte muito importante. Eu só queria fazer essa colocação que tinha totalmente a ver com o que você vai falar. Aham. É assim, olha, tem muitas mulheres que ficam com um homem, porque aqui a gente está falando, né, principalmente das relações heteroafetivas, né? Que o Aham. meu público é muito de mulheres heteroafetivas, eu atendo as homoafetivas também, mas é que quem mais me procura são as mulheres que estão em busca de um relacionamento hétero. O que acontece? Nós fomos educadas para ter sexo por amor. Foi isso que nós fomos educadas, né? Mulher só pode ter sexo por amor. Então, às vezes, o que acontece? A mulher começa a sair com um cara e o sexo dele é muito bom. E aí, ela acha que se apaixona por ele. Por quê? Vai. No nosso inconsciente tá lá que o sexo é por amor. E às Uhum. vezes ela tem medo de admitir para ela mesma que ela está com ele só pelo sexo. E tá tudo bem, viu, gente? Se a seu momento de vida for esse. Se você tiver afim Exatamente. de estar com alguém só pelo sexo, só pela diversão, ótimo. Mas que isso seja algo verdadeiro para você. E que você Aham. não sofra por isso, né? Então Uhum. é assim, não, tô saindo com esse cara porque eu gosto de transar com ele, tá ótimo. Perfeito. Você não sofre, ele não sofre. Essa questão está bem resolvida entre vocês dois, beleza, não existe sofrimento. Uhum. Isso Agora, aí. se você busca uma relação afetiva, duradoura, que você queira compartilhar não só o sexo, mas todas as outras coisas da vida, então não é esse perfil de cara que você tem que buscar, né? Por quê? Tem um Aí. momento na vida da gente que a gente só quer farra mesmo, só quer festa e tá tudo certo. Só que chega um Uhum. momento que as mulheres querem uma relação mais séria. E olha, tem mulher que não quer, tem mulher que só quer se divertir mesmo e tá tudo bem. Ela entende que a vida dela vai bem assim e ninguém tem nada a ver com isso. E é isso, gente. A gente precisa saber o que a gente quer. Porque Isso. sexo e amor são duas coisas distintas. A gente não Total. precisa, obrigatoriamente, do amor para ter sexo. E a gente não Uhum. precisa de sexo para ter amor. As duas coisas são distintas. Então, essa ideia de que, nossa, eu só posso transar com alguém se eu estiver apaixonada, amando essa pessoa, relaxa que não é isso, tá? Agora, mas eu só sei viver assim. Então, precisa de ajuda para começar a desconstruir algumas ideias, para começar a entender outras coisas, para começar a encaixar outros pontos de vista na sua vida.
Porque a vida não é, gente, isso, ó, ou preto ou branco, ou alto ou baixo, ou grande ou pequeno. Não! A gente tem o meio termo de tudo. A Isso gente aí. tem sempre o meio termo, o caminho do meio, né? A gente precisa abrir a nossa cabeça e o nosso coração para o caminho do meio. Ah, mas ou eu gosto disso ou eu gosto daquilo. Não, eu posso gostar das duas coisas, né? Aham. Eu não Certeza. preciso escolher uma coisa ou outra. Eu posso escolher as duas coisas em determinadas situações da vida. A gente está vivendo um Uhum. mundo muito polarizado. Ai, ou é isso ou é aquilo. Não, não dá para ter o caminho do meio. Não dá para ter um pedacinho de uma coisa e um pedacinho da outra. Qual é o problema disso? Isso Por aí. que, que a gente tem que ficar nessa polaridade? Por que, que eu tenho que viver uma relação abusiva com um cara porque o sexo dele é bom? Ai, mas ele faz amor tão gostoso que as outras coisas que ele faz comigo eu deixo passar. Para, minha querida, para. Porque assim, ó, a hora que o sexo bom acabar, vai ficar só o abuso. Porque Isso sexo, aí. gente, uma hora a pessoa desencana, né? Ela pode desencanar. Não, não tô Sexo é uma curtindo coisa que a mais. gente pode ter com qualquer um, né? E Sim, e dependendo do olha, não, estágio que a gente esteja, isso não é importante. sim. E É assim, ó, igual, assim, sempre fazem uma pergunta, amiga. O que é uma mulher boa de cama pra você? Pra mim é uma mulher bem resolvida. Não importa se ela transa todas as noites, não importa se ela transa uma vez por ano. Pra mim, uma pessoa boa de cama é uma pessoa que ela é bem resolvida com ela mesma. Quando ela resolve transar, ela faz aquilo e acontece aquilo ali que ela quer. E é o momento. Ou então ela pode transar pra morar e casar e viver o resto da vida. Esse conceito de mulher boa de cama que eu tenho é esse aí. Eu acredito que o seu, amiga, também seja o mesmo. mulher boa de cama é aquela que tem prazer com ela mesma. Ela não tem que ficar Ai, pensando em dar prazer para outra pessoa, né? Porque o prazer, primeiro, é individual. Quando a gente começa nessa história de que eu tenho que dar prazer para o outro, a gente também já está entrando por uma porta errada. Porque, assim, é claro que a gente quer agradar o parceiro, né, gente? Isso é normal. A pessoa quer agradar, quer fazer as coisas que o parceiro gosta. Quando a troca também existe, né? O parceiro também faz as aham. coisas que você gosta e trocam gentilezas, afeto, carinho, tá tudo certo, tá ótimo. Só que a gente não pode fechar esse olhar do prazer que eu tenho que dar prazer para o outro. A relação sexual, primeiro de tudo, tem que ser entendida como uma brincadeira de adulto. E a gente entra nessa brincadeira para se divertir. Não Isso pode aí. ser obrigação, não pode ser forçado, não pode ser dolorido, não pode ser imposto. Tem que ser Uhum. natural, gostoso. E eu tenho que entrar na brincadeira, primeiro de tudo, para me divertir. É a mesma coisa, Uhum. você vai num parque de diversão, você vai ao parque de diversão para se divertir, né? E no momento aí da brincadeira do adulto, é assim que você tem que entrar. Eu vou entrar para me divertir. Eu quero ter prazer com essa brincadeira. E aí sim, o meu prazer vai ser tão legal que eu posso compartilhar com o outro. Que eu posso dar ao outro também um pouco desse prazer. Mas primeiro eu quero sentir prazer. Se a Ô, gente Joana, não entra isso numa não é relação egoísmo, assim, já está isso é amor errado. próprio, né, amiga? Isso não é egoísmo, isso Olha, é amor próprio. eu acho que não importa o nome, né, que se dê. Se alguém quiser chamar de egoísmo, vai chamar de egoísmo. Se alguém quiser chamar, né, de amor próprio, não sei. Eu não fico presa ao nome, mas é assim, A ó, rótulo. é primeiro o meu prazer. Porque, gente, essa história de quê? Por que eu falo isso? Porque assim, olha, o prazer, o orgasmo, a sensação gostosa no sexo depende de relaxamento, depende de autoconhecimento, depende do quanto você sabe do seu potencial, do quanto você se conhece sexualmente e da sua segurança naquele momento. Né? Então, assim, se você está com todos esses fatores ok, é claro que o seu prazer
é garantido, né? Porque você está tranquila, relaxada, você se conhece, você sabe como chegar no seu prazer, você sabe como sentir orgasmo, porque você vai relaxar e vai curtir o momento. E você vai aprender a receber. Tem mulheres que estão tão na neura de que eu tenho que dar prazer para o outro, que ela não se permite relaxar e receber. E receber o carinho, e receber a carícia, e receber o toque. Ela fica tão travada ali que ela quer manter uma performance bacana e quer ser a poderosa, que ela não curte, porque ela está com foco em dar prazer para o outro. E aí ela não se permite receber, ela não se permite relaxar. Por isso que eu falo que o prazer, primeiro, ele é individual, ele é meu. Eu vou sentir prazer, vai ser gostoso, e por esse estado de relaxamento e de prazer que eu estou vivendo, o outro vai se contagiar com esse estado de prazer. Porque o homem, gente, ele é bastante visual, né? Ele percebe os movimentos da mulher, ele percebe quando a mulher está curtindo, quando a mulher está gostando, quando ela está sentindo prazer. E isso excita muito o homem. Né? Então, isso, a gente está falando de homens que são bem resolvidos, né, gente? Porque tem homem que pode ser que fique amedrontado com uma mulher no momento de prazer dela. Então, a gente está falando de pessoas aqui que se conhecem, que são bem resolvidas sexualmente, né? O homem gosta de ver a mulher nesse estado de prazer. Então, a gente precisa aprender que eu não tenho que dar prazer para o outro, eu tenho que sentir o meu prazer. Eu vou entrar nessa para me divertir, para brincar. Quando a gente aprende a viver a vida com essa leveza, isso vale para o aplicativo de relacionamento, para o sexo, para um começo de um namoro. Gente, o começo, ninguém ama ninguém ainda, né? As pessoas estão se conhecendo. Tem gente que encontra a pessoa 3 vezes e diz que já está amando, né? Isso é uma imaturidade, isso é uma carência, né? Tem o tempo lá que você precisa para conhecer a pessoa, para saber se você gosta. Gente, a gente só se apaixona por quem a gente não conhece. Porque a gente não conhece os defeitos dela. Porque a hora que a gente começa a perceber que naquela caixinha tem um monte de coisa que a gente não gosta, a paixão, ó, quando ela diminui, a gente começa a perceber tudo que a gente não enxergava antes, né? Então é bem isso. E isso vale para a gente prestar atenção nos sinais do abuso, né? Nos sinais do quanto eu estou vivendo uma relação de controle ou o quanto eu estou controlando a outra pessoa. Se é por carência, se é pelo desespero, se é pelo medo de ficar sozinha, se é pela não aceitação da sua própria sexualidade, se é pelo engano de achar que sexo bom é sinônimo de amor, né? Então, assim, são várias coisas que a gente precisa entender e desconstruir. E olha, esse trabalho é muito bom, é muito bonito. Quando as mulheres se permitem olhar para si mesmas, elas descobrem uma nova possibilidade de viver mais feliz. Oi, Daniel, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo Master Coach Internacional, diretamente lá da Argentina, nossa live, seja bem-vindo. Gente, uma mensagem que eu queria deixar para as mulheres, e na verdade vai valer para todo mundo, homens e mulheres que estejam aqui na live. Vocês podem fazer o seguinte, o que é que a gente tem um parâmetro do que a gente fez até hoje na nossa vida? Pensa de quando você nasceu até hoje. Faz uma linha do tempo. Isso aí. Eu tô dando um exercício de autoestima, tá? Quem quiser fazer vai adorar, vai ter um resultado muito bom na sua vida. Pega um caderninho, começa. Eu nasci, coloca a data. Começa a ver tuas conquistas. E começa a ver tudo que você conquistou até hoje. Todas as coisas boas que aconteceram com você. Todos os seus momentos bons, os momentos que você festejou. E olha para você mesmo e faz a pergunta: qual é a vida que eu estou vivendo hoje? Eu mereço viver essa vida? Ou eu preciso fazer algo por mim? E vai de frente para o espelho e fala para você o quanto você acredita em você. Por mais que aquilo ali, a princípio, não seja verdadeiro. Mas pensa que se você estivesse falando para um outro eu de você, como você se imaginaria? E faz esse exercício do espelho, independente de ser de dia, à noite.
antes de você ir dormir, e entrega para o Criador. E imagina que coisas muito boas vão acontecer a partir desse movimento sistêmico que você fez ali. Por quê? Porque você se permitiu a enxergar que você é capaz. Porque muitas vezes a gente pega, Joana, e acaba depositando a nossa felicidade na mão de outra pessoa, e essa pessoa valida aquele sentimento interno que a gente tem, e a gente entra em relações tóxicas porque a gente que se permitiu aquilo ali. A gente atraiu aquele ator para a nossa vida, para celebrar, para ver aquilo ali que a gente quis fazer com a gente mesmo. Então, o que é que você tem feito com você, com seu corpo? Não é você ter o corpo bem feito. Uma mulher bem resolvida, ela não precisa ter o corpo mais lindo do mundo. Ela precisa se sentir feliz e gostar dela do jeito que ela tá, da forma que ela tá. Você tem que se amar do jeito que você é, o princípio que parte. Essa é a minha mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. E eu vou pedir para minha amiga se despedir de nós. Foi um prazer dizer a ela que ela é maravilhosa. Eu adoro fazer live com ela, que quando ela tá fazendo live eu fico rodando para assistir, porque eu amo. Quem for meu seguidor, que não seguir a Joana, siga. E quem for dela, se quiser me seguir também, pode ficar à vontade, que vocês vão ter um conteúdo de alto valor. Eu trabalho com público que são mulheres, mas na verdade serve para homens e mulheres, serve para todo mundo, para quem for gente, o meu conteúdo serve. Um beijo, meu amor, boa noite, gratidão por ter passado essa riqueza de conhecimentos para nós. Eu que agradeço, Rô, quero deixar um beijo aqui no coração de todos. Obrigada por estarem aqui. E sim, sigam lá o meu canal e estou à disposição, tá? Falar de relacionamento, sexualidade, o que você precisar, a gente está sempre por aqui. Então, Rô, um beijo, querida. Muito obrigada, Beijo, viu, pelo boa convite. noite, Amei. gratidão. Boa Tchau. noite.